Torcedor colorado, não compre DVD pirata. Compre DVD oficial do clube. Com isso, você estará ajudando o Internacional. O pai nos trazia, a gente ficava na superior, bem perto ali da parte coberta da água, e ele vinha para ver até preliminar. E eu e meu irmão ficava correndo nessa arquibancada, o estádio vazio ainda, o pessoal chegando, né? Eu me lembro que eu era bem pequeno e quando o lateral era a favor do Inter, eu vibrava. Ah, o gol é do Inter, mas não é gol nem nada, meu pai dizia. Ah, mas é do Inter. Primeiro treino que eu fiz ali, eu ralei os 2 joelhos no areião. Doía horrores. Mas, terminado o treino, eu recebi pela primeira vez a carteirinha de sócio-atleta internacional. Ah, não passou a dor, né? O vô, na época, ele tinha um Opala vermelho, né? E ele só saía pra cá, pro Beira-Rio, quando o carro tivesse lotado de colorado. Ele não saía dali enquanto não chegasse o vizinho, chegasse o filho do vizinho, o açougueiro, pegava e vinha pra cá. Aqui é a minha segunda casa. Aqui eu me criei, aqui eu venci, aqui eu consegui coisa boa, aqui eu consegui a torcida, aqui eu fui para a seleção, aqui eu disputei a Copa do Mundo, aqui eu conheci praticamente a metade do mundo inteiro. E quando tu aprende, como eu aprendi a ser colorado desde pequeno, quando tu vem pro estádio, desde criança, que teu pai te traz, o que o teu tio te traz, que alguém te traz desde pequeno, tu cria um amor, uma paixão que realmente nada vai separar. Rapaziada, vamos lá, rapaziada, chegou a nossa hora! Faz o que eu mandar fazer, cara, faz. É hoje que tem que acontecer. Joga no primeiro. É hoje que tem que fazer, pô! Não vai perder. Pô, tem orgulho na camisa que a gente veste, pô! Tem orgulho! Porto Alegre, no início do século XX, é uma cidade que está crescendo. Um comércio florescente começa a se desenvolver aqui. E esse comércio vai atrair não só a população do interior, como também a população de outras regiões, né?
Nesse contexto aí que o Henrique Popp, que era um comerciante que nasceu em Niterói, mas que passou boa parte dos primeiros anos em São Paulo, e ele vem para o Rio Grande do Sul, então, para se estabelecer como comerciante aqui. Aos poucos o futebol começa a penetrar no Rio Grande do Sul e também vai chegar a Porto Alegre. Só que Porto Alegre, o esporte chega fechado numa comunidade étnica, que é a comunidade teuto-rio-grandense. Esses primeiros clubes eles foram organizados para que os fundadores pudessem dar uma certa organização àquilo que eles já faziam, que era jogar futebol. E isso explica também por que esses clubes relutavam em aceitar novos sócios. Porque os jogadores fundadores perderiam um lugar no time. Então vai se formando uma gama de pessoas que gostariam de praticar esportes, mas que estão alijadas, né? Os Popp partiram então junto com outras pessoas para a ideia de fundar esse clube, que seria um clube aberto a todas as etnias, a todos aqueles que quisessem praticar esporte. Então, no dia 4 de abril de 1909, se faz uma reunião na Avenida João Pessoa com o intuito de fundar esse clube, né? Nessa primeira reunião comparece um número expressivo de pessoas, se calcula que em torno de 40 pessoas, mais do que se esperava. Por que internacional? Se é um clube aberto a todos, que vai bater de frente com um clube que é fechado, bom, aquilo que representa todas as etnias é internacional, ultrapassa as fronteiras. Eu deveria ter uns 6 anos de idade quando eu vim morar em Porto Alegre. Cheguei em Porto Alegre, a minha família todos eram colorados. E eu cheguei, vi o Inter e gostei. Desde que eu me lembro por gente, assim, eu me vejo colorado. Assim. Pegar as fotos do meu aniversário de 1 ano, fardamento do Inter. Já nasci com ela, são como essas crianças aqui no hospital, né? E vai lá, quando vê, já tem lá o distintivo, já tem o símbolo do Colorado na porta. Eu posso dizer que eu sou colorado desde o saco do meu pai, né? O Internacional vai começar a ser conhecido nesses primeiros anos como Clube dos Estudantes, já que boa parte dos seus atletas eram estudantes que vinham do interior e acabavam ingressando no Internacional. Então, o caráter do Internacional nesse primeiro momento é um caráter de classe média alta, não é um caráter popular. Mas o primeiro campo do Internacional foi na Ilhota, na Rua Arlindo, onde hoje existe a Praça Esporte Clube Internacional. Mas ali o Inter só fez jogos internos, primeiro contra segundo quadro. E depois ele sai e vai jogar na Várzea, na Redenção, que fica a meio caminho dos 2 grandes bairros negros de Porto Alegre. Então, muito provavelmente, essas populações tinham acesso, já que o campo não era cercado, não havia cobrança de ingresso, tinham acesso aos treinos do Internacional e às partidas do Internacional, que vai, pelo menos no aspecto da torcida, se popularizar muito rápido e que vai crescer rapidamente. O Internacional, em pouco tempo, passa a contar com a maior torcida da cidade. Minha primeira lembrança era essa, o pai que era muito tranquilo, muito sereno, assim. Ele se transformava, assim, por causa do Inter. Ele fumava muito, ligava um cigarro no outro, gritava, dizia palavrão. Eu fui criado pelo avô Braulio e o meu Dindo, o Geraldo, eram gremistas. E me levaram para ver o Grêmio jogar. E entrou o Grêmio e todo mundo esperava que eu fosse fazer alguma festa. Eu fiquei na minha. E um dia, né, o pai ouvindo o jogo no rádio, aí ele parou, olhou para mim e falou assim: mas vem cá, guri, tá na hora de tu escolher um time para torcer. Aí entrou o Internacional, quando entrou o Internacional, esse emblema aqui me chamou a atenção e eu comecei a ficar... Ele disse, bom, aqui no estado tem 2 opções. Um é um time bom, que é o Inter. O outro não vale nada. E o Internacional foi lá e saiu perdendo de 1-0, depois fez 1-1, e o Sapiranga no final, se não me falha a memória, fez 2-1, e eu comecei a berrar. Pra qual tu vai torcer? Falei assim, torcer pro Inter, né? E vim lá da Zenha até Barão do Amazonas, onde eu estava, sem comer mandolate, sem comer chicabom, sem comer nada de castigo. E realmente, cara, foi uma grande escolha, né? E ali eu vi o Larry jogar, eu vi o Chinês jogar, eu vi o Bodinho jogar, eu vi o Jerônimo jogar, eu vi o Oreco jogar. Tchê, como é que eu podia não torcer por esse time de vermelho e branco? Depois de uma grande fase, de 1913 a 1917, quando o clube é pentacampeão da cidade, o clube começa a travar nos resultados. E aí, a década de 20, que o clube deixa de ser aquele clube em que o associado é o atleta, e ele começa a buscar atletas que vão ser, de alguma maneira, remunerados. E aí, aos poucos, os resultados voltam a aparecer.
E em 1927, aí então o Inter disputa o seu primeiro estadual, consegue disputar o seu primeiro estadual. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Eu lembro do meu pai me contando que frequentava as arquibancadas do estádio dos Eucaliptos e desde pequeno me trouxe para o Beira-Rio e sempre no canto de lá foi que eu frequentei o estádio, quando pequeno com meu pai. Quando o nosso menino tinha 8 meses de idade, a gente já vinha no estádio com ele, trazendo no colo, já trazia minha maleta com fralda, com mamadeira. O pessoal ia para o matiné, eu disse, não, mas eu não vou. Vamos, Vera, vamos por lá, que eles me chamam. Eu não vou, o Colorado vai jogar. Eu acompanhava muito futebol pelo rádio, né? Na época nem existia televisão. E a primeira vez, aquela primeira experiência de estar no campo, né, sentado na borda do campo, onde ficavam as cadeiras numeradas, né, e sentir o cheiro da grama e ouvir os jogadores gritando um para o outro, né? No final da década de 50, para vir do Jardim Itu, na zona norte de Porto Alegre, onde eu morava, era um trabalho incalculável. No mínimo 2 condições. Naquela época, o leite era vendido em garrafas de vidro. Então eu roubava garrafas de vidro da minha avó e vendia. Aí eu podia pegar as 2 condições normalmente. E aí muito sorvete, muita pipoca, né? Todo jogo uma bandeira nova que tu tinha que voltar para casa com aquela bandeira na janela. E assim foi criando a vontade de estar sempre acompanhando o Inter. O primeiro negro que jogou no Internacional, negro mesmo, foi o Dirceu Alves, em 1928, que veio da Liga da Canela Preta, que era um campeonato subalterno organizado pela Prefeitura de Porto Alegre, com um time de gari, de garçom. E a partir daí, o jogador que se destaca nessa liga, o Internacional vai lá e traz para o clube. Em 1931, o Internacional conclui a obra dos Eucaliptos. Que foi o primeiro estádio do Internacional, porque a chácara era alugada. Um terreno comprado lá pelo Hildo Meneghetti, que era o presidente. O estádio mais moderno da cidade, que vai ser inaugurado num clássico. Na partida termina 3-0 para o Internacional, os 3 gols do Javel. E a partir dos Eucaliptos, 34 ganha o campeonato da cidade, ganha o campeonato gaúcho. 36 novamente campeão da cidade. Em 39, o Inter não vai chegar ao título, mas estreia aquele que vai ser o craque do Internacional nas próximas décadas, que é o Tesourinha. Tesourinha era um ponteiro e goleador. Foi o primeiro jogador assim gaúcho titular absoluto da seleção brasileira, jogando no ataque que tinha Zizinho, Ademir, Heleno e Jair. Tesourinha tinha uma jogada característica. Ele jogava muito aberto e sempre longe do seu marcador. Então, geralmente, o Ávila estendia a bola para ele, ele pegava a bola, não driblava o marcador, fugia do marcador. O Tesourinha, para driblar, né, que ele ameaçava aquilo, o técnico queria tirar aquele defeito dele assim, mas não adiantava, não. Aí ele trocava de pé, continuava a corrida para a direita. No bico da área, ele encontrava o lateral esquerdo, dava o único drible da partida, dava um drible e chutava de pé esquerdo. Em 1940, a coisa aí muda de vez. Aí vai surgir um time que vai marcar a história do futebol gaúcho, que mais tarde vai ser conhecido como rolo compressor. É Colorado Internacional. Ganhava todos os campeonatos, derrotava todo mundo. Era mesmo um rolo compressor, né? Passava por cima de todo mundo. O campeonato de 1940 ainda não é aquela escalação tradicional do rolo, mas já conta com Tesourinha, já conta com Carlitos. O Carlitos é ponta esquerda, mas não era canhoto, porque ele deixava o lateral direito para trás, que ele tinha velocidade. Né? Às vezes ali ele marcava um gol, porque ele vai com o pé direito aqui, tinha mais visão. Por isso que ele era goleador, o Carlitos. O Tesouro entrou pela ponta direita e deu uma centrada bem no meio da área. E o Nelson Adams, que era do Cruzeiro, ele foi puxar a bola para o meio do campo, ele pegou no bico da botina e ela cobriu o goleiro.
E eu entrei na corrida. Quando eu cheguei dentro do gol, eu disse, poxa, que dei a bola. Então eu larguei o corpo para ver onde é que estava a bola e a bola me bateu na cabeça. É o tipo da sorte, né? E os caras dizem, pá, o gol é famoso. Eu digo, famoso nada. Eu caí lá dentro do campo lá e... Em 1940 o Inter ganha o campeonato municipal, ganha o estadual. Em 1941, bicampeão municipal e pela primeira vez bicampeão estadual. E aí, em 41, o Inter já começa a exercer também um domínio econômico sobre seus rivais, né? O Ivo Vinck, o goleiro do São José, se destacou, o Inter foi lá e contrata o Ivo Vinck. O Ávila, que jogava em Pelotas, o Inter vai lá e traz o Ávila. Eu era sócio do Força e Luz, mas era colorado. Aí foi em 42. Me olharam eu jogar na várzea lá e tal, e me levaram lá para o Internacional. Então, em 1942, surge a escalação tradicional do rolo, né? Ivo, Alfeu e Nena, Assis, Ávila, Abigail, Tesourinha, Rui, Fijalba, Russinho e Calitos. Papai é o maior, 6 vezes sem rival. Jogo é jogado, não é chorado, é Colorado Internacional. Qual é o melhor time do Internacional de todos os tempos? Eu digo, cada um na sua época. Nós tínhamos lá atrás o rolo compressor, que ganhou tudo no âmbito gaúcho. Na década de 70, ganhamos tudo no âmbito nacional. E agora, nessa primeira década do novo século, ganhamos tudo a nível internacional. Papai tá com a razão, é o rolo compressor. Em 1948, no final do campeonato, o Internacional vence o Grêmio por 7-0. O Fijalba, o centroavante argentino do Inter, marca 4 gols nessa partida. E esse recorde vai ser a maior goleada em clássicos grenais na era do profissionalismo. Mas que a gente não gostava do Grêmio, porque o Grêmio não... a cor não aceitava, né? eu tinha raiva, caraca. Na década de 30, o Inter começa a se abrir para atletas negros. Na década de 40, o rolo compressor tem a sua maioria de atletas negros. A torcida do Internacional tem um grande componente da população negra. E isso faz com que os rivais comecem a chamar o Internacional de Clube dos Negrinhos. Então o Internacional reage de uma forma democrática a esse preconceito adversário e adota o negrinho como símbolo. Com isso surge também uma figura que, apesar de ser branco, vai marcar a torcida colorada e vai se utilizar muito bem desse preconceito adversário, que é o Vicente Hall. Era bancário, foi rei momo, diretor das divisões de base do Internacional. Além disso, o Hall foi fundador da primeira torcida organizada do Internacional em 1940. E o Vicente Hall, então, vai adotar a prática de se jogar confete, serpentina, foguetes na entrada do time, que era uma novidade para a época. Meu pai e meu tio, colorados, e meu avô gremista. Eles assistiam um jogo lá nos Eucaliptos, falavam que tinha uma vibração a torcida do Inter. A torcida do Grêmio reagia a essa demonstração colorada, dizendo que isso era coisa de crioulo. E diz que lá no Olímpico saía gol do Grêmio, diz que a Lemoada batia a palma quando saía gol. Diz assim, pá, vai tomar banho, né? Vamos lá no Eucalipto ver jogo do Inter lá. E os dois acabaram virando colorado. Só que aos poucos a torcida gremista adota a mesma prática. E aí vai ocorrer um Grenal, que vai ficar famoso, que entra os dois times em campo, a torcida do Inter jogando confete, serpentina, foguete, a torcida do Grêmio fazendo a mesma coisa, levanta todo aquele pó. E no que baixa o pó, abre-se uma faixa na torcida internacional, né? Diz assim, imitando o crioulo, hein? Na época, o eixo Rio-São Paulo representava o que para nós hoje a Europa representa, né? Quando eles queriam um jogador, eles iam lá e tiravam. Só que o Abelardo Jacques Noronha, que vai ser o presidente do Inter durante a maior parte da história do rolo, ele consegue segurar. Mas em 49, isso já começa também a se desgastar. Então, no final do ano, o Inter aceita negociar o Tesourinha com o Vasco da Gama. É o marco final, né? Normalmente se considera o rolo compressor, surge lá no final de 39, com a estreia do Tesourinha no Internacional, e termina no final de 49, com a saída do Tesourinha, quando vai para o Rio de Janeiro, né? Conheci meu marido em 45 dias. Aí no 5º dia, primeiro falei com ele. Disse, vem cá, eu quero saber uma coisa. Tu gosta de futebol? 73. O Colorado tava por cima, né? Aí, não muito. Não, porque é o seguinte, né? Eu sou colorada. Se tu é gremista e doente, eu não caso contigo. Já aconteceu de família, de menina ser gremista e entrar pra nossa família e virar colorado. Não, foi porque eu achei que eu tava errada. Eu tava
Errada. Quietinho, quietinho, e o Colar só ganhava. Só ganhava, só ganhava. Daqui a pouco ele começou a se alvorar, porque o Grêmio começou a ganhar, né? Disse, mas vem cá, então tu me mentiu. Sabe que eu ainda posso anular? Porque tu me enganou. Eu sou casado com uma gremista. Eu sou casado com uma gremista e ela veio pra final da Copa Sul-Americana. Ela torceu comigo aqui, nesse canto da arquibancada. Foi o meu caso, joguei 8 anos pelo Internacional, que nós vencemos 4 títulos, 51, 52, 53, 55. Eu cheguei ao Internacional em 54, mas eu me lembro bem dessa goleira. Essa goleira aqui eu me lembro muito bem, porque foi exatamente ali que eu marquei meu primeiro gol em Grenal. E foi aí que o Internacional formou uma equipe maravilhosa, que eu cheguei a vê-la jogar, que era com o Salvador, um jogador habilidosíssimo, o Oreco, que foi um campeão do mundo em 58, e a dupla diária eram 2 jogadores maravilhosos, Bodinho e Larry. E atacante, para mim, foi o Larry, foi disparado, melhor que apareceu por aí. Não tinha igual, inteligência. Batia com as 2 pernas e ele e o Bodinho se completavam, né? E o Bodinho cabeceava muito bem, embora não fosse alto. Ele sabia fazer gol. La Paz, Florindo e Oreco. Paulinho, Salvador e Odorico. Luizinho, Bodinho, Larry, Jerônimo e Canhotinho. Esse não dá para esquecer, né? Essa camisa que foi utilizada no famoso Grenal de inauguração do Estádio Olímpico, em que o Internacional venceu por 6-2 e eu tive a felicidade de fazer 4 gols. Eu me lembro daquele Grenal que eles tocaram-lhe 6 no Sérgio. O Sérgio acertou, quis abandonar o gol e o Larry segurou, ele não deixou. Ele chorava, o Sérgio, não quis mais ficar no gol, né? Aí foi lá, não, tu volta que nós te prometemos, não vamos fazer mais gol. Era a família colorada que acompanhava jogos, que ia aos jogos. E então, em algum momento de 1960, eu tinha 8 anos, eu me deparei com o meu clube. Na última fase dos Eucaliptos, pré-Beira-Rio, já aparecia o Scala, já aparecia o Laurício, o Valdomiro, o Braulio, até o Claudimiro jogando aqui nesse estádio. E foi um período difícil para os torcedores, porque eu me lembro que eu vinha com meu pai pela mão e o Internacional em 13 perdeu 12 campeonatos. Então era uma fase ruim para a gurizada. A partir de 1967, começamos a jogar o Robertão, que é a continuação do Rio-São Paulo para se transformar no Brasileirão. Nós nem jogávamos no nosso campo, porque o mínimo era 25 mil pessoas. E nós disputávamos os nossos jogos todos lá no Olímpico. E a equipe do Internacional foi muito bem. No primeiro jogo nós tivemos um Grenal, ganhamos de 2-0. Aí se tirou uma foto de Grêmio Internacional dos jogadores intercalando aquelas fotos que se tiravam muitas vezes do interior. Um caso assim inusitado, eu acho que hoje não existe, hoje não existe mais isso. E fomos a São Paulo, tivemos esse jogo contra o Corinthians. Até ali, nenhuma equipe gaúcha havia ganho de alguma equipe paulista em São Paulo. Que era o Dino Sani, me lembro até hoje, o Dino Sani e o Rivelino, a minha cancha do Corinthians. Chegou no intervalo do jogo e o Sérgio Moacir veio conversar com o Lambari, com a gente, e falou para o Lambari, olha Lambari, eu tenho uma impressão que tu vai fazer um golzinho. E nós entramos e logo de saída o Lambari pegou uma bola, bateu de fora da área e o goleiro aceitou. A primeira vitória em São Paulo é um marco na história do clube, tem até chuteira de bronze do Lambari. Ele entrou para a história exatamente por uma questão pequena, mas que para nós se tornou grande. E aí nós fomos vice-campeão brasileiro, que o pessoal quase não comenta. Mas esses 2 vice-campeonatos, 67 e 68, foi muito importante para o Internacional. E ali que iniciou aquela equipe básica que ganhou aquele monte de campeonatos, aquela porção de campeonatos seguidos.
Gigante começou a ser construído lá por 65, 64 talvez, pouco antes, né? Pedra Fundamental, José Pinheiro Borda, Rui Tedesco, Aldo Dias Rosa, Carlos Stechman. Um momento muito difícil, porque o Internacional já começava a transportar todas as suas receitas para o Beira-Rio. Mas chegava aqui nos Eucaliptos, tinha um cara que ficava ali naquela escada ali, com um garrafão imenso na frente, com um gargalo pequenininho, e praticamente obrigava as pessoas a colocar ali dentro a sua contribuição para o Internacional. Era o Arthur D'Alegrave. Quando lançaram o Beira-Rio, tinha gente que não acreditava que ia ser construído, né? Eles, né? Fizeram muita chacota, né? Acharam que não era cadeira cativa, era boia cativa. O aterro do Rio era exatamente onde começava o estádio, né? E por isso a boia cativa, quando tinha enchente, a água entrava dentro do estádio. A pessoa comprava uma cadeira, né? Uma cadeira cativa, para poder construir o estádio. E a brincadeira era essa, era a boia cativa. E, no entanto, depois ficou pronto, tiveram que engolir, né? O que é hoje, né? E o que vai ser. Meu pai comprou um título de sócio construtor do Beira-Rio. Isso logo que foi iniciado o pleito todo de construção do estádio, e pagou em 36 vezes esse título aí. E me incentivou a comprar o meu primeiro título também, que foi o título do Parque Gigante. Eu, particularmente, ficava naquele dilema. Se eu dou a contribuição, lá se vai o meu bonde de volta. Mas muitas vezes eu fazia isso. Pegava meu trocadinho, minha moeda, um cruzeiro na época, botava dentro do gargalo, assistia o jogo e depois enfrentava uma caminhada até a Zona Norte de Jardim Itu, que levava aproximadamente 2h30, 3 horas de caminhada. Quando o Internacional começou a construir no Beira-Rio, o Internacional fez a famosa campanha do tijolo. Os tijolos eram caros, né? Então, no fim de semana, o pai pegava 10, 15, 20 tijolos e a gente trazia para cá. Ele tinha um Pontiac, um Chevrolet Pontiac, ele colocava no porta-mala 2, 3 sacos de cimento e no banco de trás do carro ele colocava o que dava de tijolos. Isso meu pai fez todos os sábados, religiosamente, até o término da construção do Beira-Rio. Então, eu cansei de vir de Canoas com um tijolinho embaixo do braço, dá para entregar aqui. Nós treinávamos nos Eucaliptos. Muito cimento e areia a gente misturou aqui. Eu não sei onde é que estão nossos tijolos, mas estão por aí. A inauguração no Beira-Rio, os 2-1 contra o Benfica, também estava aqui. O meu pai, ele comprou o pacote para todos os jogos da inauguração e a gente vinha para cá já de manhã e quando abria os portões éramos uns dos primeiros a entrar. Bom, essa almofada é que no dia da inauguração foi distribuída na fila. Cada um ganhou a sua almofadinha para assistir o jogo. E eu guardei até hoje, porque isso aqui é uma relíquia, né? Eu não posso entregar para ninguém. Inclusive, na inauguração do Beira-Rio, a minha mãe confeccionou a faixa. Eu me lembro que meu pai ele foi para casa com rolos gigantes de fita branca e vermelha e a minha mãe confeccionando, costurando na faixa vermelha e branca na máquina de costura que depois foi a faixa cortada na inauguração. Está inaugurado oficialmente o maior estádio particular do mundo. É a apoteose. O primeiro jogo foi contra o Benfica, um time maravilhoso. Eu me lembro que a primeira bola que passaram para mim foi botar o pé na bola, a bola passou por baixo. Vai tentar a fita, tocou para Laurício. Laurício recebe tendo a marcação de Tony, ainda Laurício conduzindo o couro, abriu para Valdomiro. Valdomiro recebe com a marcação de Cruz, vai tentar bater a Cruz, vai tentar buscar a linha de fundo. Atenção, boa cruzada de Valdomiro sobre a área. Gilson Porto tenta encher o pé, Cláudio Miro pula, gol! Cláudio Miro é o primeiro goleador do Gigante da Beira-Rio. Foi uma mudança enorme, né? Assim, de tu jogar para 15 mil pessoas, daqui a um pouco tu entra no estádio para jogar para 90 mil. Nós tivemos lá, em função da Coreia, que tinha cerca de 25 mil lugares, 100 mil pessoas no estádio, né? Em várias oportunidades nós tivemos perto de 100 mil pessoas em Grenais, na inauguração, em jogos da seleção, em jogos da seleção gaúcha contra a seleção brasileira, né? Então o Beira-Rio realmente foi um marco. Quando eu cheguei aqui de Santa Catarina, com 18 anos, não foi difícil para mim a me adaptar no começo da minha carreira. Na época, o Valdomiro, ele era franzino. A torcida não gostava dele, vaiava. Daí chegou um baixinho, né, treinador, que se chamava Dalton Menezes. Chegou para mim e falou, no titular, o dono da camisa 7 vai ser tu. Eu me lembro quando o Dalton Menezes insistia com o Valdomiro,
tá? E a torcida chamava o Daltro Burro. Tá? E depois Valdomiro virou o jogador símbolo do Internacional. Eu treinava de manhã e de tarde. Nós jogava na quarta-feira à noite, na quinta-feira eu estava treinando. Jogava no domingo, na segunda-feira eu estava treinando. Chegava na linha de fundo e cruzava a maneira dele. Depois ele começou a aperfeiçoar aqueles cruzamentos, aquela coisa toda. Eu pegava uma camisa e botava lá na goleira. E eu ia lá, treinando. E aí ele foi corrigindo e se tornou o Valdomiro que foi para a seleção, lá, se tornou o Valdomiro que nós conhecemos. Que eu botava a bola sempre na cabeça. Então, às vezes eu vejo muitos jogadores chegar na linha de fundo e não sabe bater numa bola, não sabe fazer um cruzamento. Para bater numa bola, você tem que saber o peso da bola, você tem que treinar. Eu vou botar a bola ali, tem que treinar. E graças a Deus, eu acho que a minha carreira foi 12 anos titular do Inter. Mas continuava correndo como um guri. Então, quem entrava no time internacional na época, olhando o Valdomiro já consagrado, correndo daquele jeito, não tinha como não correr. O Internacional começou a marcar minha vida quando foi em 62, quando nós perdemos o campeonato para o Grêmio. Nesse dia eu saí da minha casa, chorando pelos eucaliptos e jurando para mim mesmo, que tinha 9 anos, que quando eu jogasse no Inter eu não ia perder para o Grêmio. O sonho da minha vida, quando criança, era de colocar a camisa do Esporte Clube Internacional. Eu ficava pensando, será que eu não vou conseguir ser campeão aqui? Essa coisa, eu não sei se isso ficou guardado no subconsciente do menino, sabe? No segundo ano, terceiro ano, já estava no mirim do Internacional. E já estava sendo campeão, e jogando Grenais. E aí hoje eu vejo as pessoas dizer assim, mas o Campeonato Gaúcho, meu Deus do céu, tu tem que ser primeiro o patrão da tua casa para depois sair por aí para ser o patrão de outros lugares. Porque você sabe que tem muita rivalidade, Grêmio e Inter. O Grêmio ganhou 7 vezes. E a gente queria ganhar 8 vezes. E chegou o ano 69, e eu me lembro que aqui, no Beira-Rio, nós fomos jogar a decisão contra o Grêmio, nós precisávamos de empate e fomos campeões. O campo é invadido apesar do esforço do policiamento. E aí, 70 campeão de novo, 71, e começou a se formar um grande time. E nesse ano, saiu o Daltro e assumiu o Dino Sani, que já veio com outra mentalidade, também de futebol competitivo, mas preconizando mais o toque de bola, preconizando mais a posse de bola, mais a qualidade individual dos jogadores. A minha chegada no Inter, eu diria que foi uma causa do Grêmio, no fundo, né? Porque o Grêmio contratou Ancheta do Nacional e eu jogava no Peñarol. Como o Internacional não podia ficar atrás, foi buscar o Figueroa, que também jogava no futebol uruguaio, né? Tinha sido da seleção chilena. Eu cheguei, o outro dia o Inter jogava, eu fui assistir ao jogo, perdeu 4-1 com o Atlético Mineiro. Me assustei um pouco, mas eu senti que tinha bons jogadores, tinha uma torcida maravilhosa. E senti também que esse time faltava um pouco de liderança. Alguém que gritara, alguém que liderara, alguém que mandara. O meu primeiro campeonato gaúcho acho que foi em 74. Eu tinha 19 anos, estava voltando à seleção olímpica, que foi a Munique, e eu tinha mais um ano de juvenil. E eu olhava para cima, o time profissional tinha Vitor Hugo, Carbone, Tovar, Dorinho, Dejair, Braulio. Tinha um caminhão de gente. Eu não vou jogar nunca. Mas logo em seguida eu acabei conquistando a condição de titular. Era muito fácil jogar com ele, não? Porque já tinha uma forma, uma temática de futebol que o time tinha, que o Dino começou e que o Minelli, com sua sabedoria, com sua sapiência de um grande técnico, um homem inteligente, ele botou também dentro desse time. Aí, em 74, nós não perdemos nenhum jogo. Nós ganhamos todos os jogos do Campeonato Gaúcho. O Hepta, no jogo também Grenal, 0-0. Na prorrogação, uma jogada aqui. Valdomiro passou pelo Tabajara. É um ataque perigosíssimo. Internacional vai agora com amplo espaço pela direita. Tentou a cruzada, Valdomiro cruzou, atenção, bateu no peito do Picasso, voltou para Flávio, atirou. E o Flávio é um centroavante muito inteligente. E ele, dentro da área, né, ele não dava chutão. Ele pegou e colocou e nós ganhamos 1-0. Aí deu um escanteio. E o Jair pegou a bola e botou debaixo do braço, aquele estilo do Jair. Saiu caminhando, bem calmo. E todo mundo gritando, vamos, Jair, vamos, Jair. E eu correndo e o Ancheta marcando. E eu corri e parei no pênalti.
O Jair chutou, a bola fez uma curva e caiu na minha cabeça no pênalti. Com a força que veio, eu meti também com força e a bola bateu no peito do Cerros e eu não consegui pegar. Esse Grenal nos deu a chance de conseguir o octa, que é esse título aí, ninguém tira da gente. O octa campeão, nós somos o octa, né, que passemos o Grêmio, que o Lula e o Dario fizeram os gols. Um escanteio contra nós e houve o abafa e saiu mais ou menos 25 jogadores do Inter contra 2 jogadores do Grêmio. 25 é a força de expressão, tal a movimentação que eles faziam. Atenção, Lula entrou pela área para Dario, vai marcar o gol, atirou. Não tenho bronca do Grêmio, da camisa do Grêmio, da instituição Grêmio, não tenho bronca nenhuma. É que era o adversário maior nosso. Então tínhamos que ganhar dele. E desde menino eu vim fazendo isso. É claro que a gente é torcedor e como torcedor tu quer que o adversário perca, mas eu sei que o fato do Grêmio ter crescido como cresceu nos fez crescer ainda mais. Isso eu acho que tem sido histórico, né? Um querendo sempre superar o outro e acabam sendo os dois tendo sucesso, né? Então daí pra frente eu acostumei com essa coisa de Grenal. Eu gostava mais de jogar um Grenal do que um jogo pela seleção brasileira. Quando tinha Grenal no domingo, sempre se dava um prêmio. O meu Grenal inesquecido foi esse o primeiro, né? Primeira vez que eu fui a um campo de futebol. Grenal do século aqui no Beira-Rio. Um calor infernal. Era a semifinal do campeonato, se ganhássemos iríamos para a final. Tava lotado isso aqui de gente que não cabia mais ninguém. Estamos perdendo de 1-0, né? E um jogador a menos, complicadíssimo o jogo. O Grenal do 5-2, eu tava em casa. E o Fabiano, ele simplesmente estava inspiradíssimo naquele dia e acabou com o jogo, né? Mas a coisa foi indo, a gente foi fazendo mais gol e mais gol. Até hoje eu lembro do 5 muito. Como o gol do Silvinho, que ele fez cobertura no Leão, e outros muitos grenais lá no Olímpico. Da final do Gauchão, em 97. Foi 1-0 gol do Fabiano. E mesmo naqueles anos que o Grêmio estava bem, uma das coisas que a gente ainda tinha como consolo era exatamente que vinha grenais e normalmente o Inter ganhava. Bom, em termos de Grenal, nós estamos bem na frente, né? Em 75, o Internacional estava maduro, pronto para ser campeão, com um time forjado pelo Daltro, pelo Dino e finalmente pelo Minelli. Os paulistas e os cariocas, na ocasião, né, e eu sou paulista, não aceitavam aquela superioridade, aquilo que o Internacional mostrava dentro do campo. Então era comum você ver manchetes de jornais, o Internacional continua nadando, mas vai morrer na praia. E isso não aconteceu. Quando o Minelli assumiu, a gente mudou um pouquinho, a gente fez uma marcação individual. Aquele jogo que a Holanda fez na Copa de 74. Mas nós procuramos treinar. A saída de jogo, todo mundo voltando, atacando em bloco. Passou a dar uma outra tipo de visão, a visão do futebol total. O lateral direito, que era o Cláudio, pegava o ponto esquerdo do adversário, o Vacaria do outro lado pegava o outro ponta, o zagueiro, que era o Pontes, o Hermínio e tal, marcava o centroavante, sobrava o gringo atrás do Figueroa. Nós éramos obrigados a marcar os 4 homens da frente. Então era homem a homem, então, no campo todo. Então foi uma modificação em termos táticos, né? De repente chegou o Manga, de repente chegou o Lula, antes tinha chegado o Figueroa,
aí veio o Flávio Bicudo e aí se formou o grande time. Carpegiani, que era maravilhoso, agora o nosso motor era Carpegiani. Para ele jogar aqui onde nós estamos, jogar no interior, jogar em São Paulo, Rio, era a mesma coisa, ele não tinha nenhuma dificuldade. E em todos os lugares onde a gente jogou, todos os lugares mesmo, ele pisou na bola e ele comandou o time. E era um time maravilhoso, né? Eu lembro que o Campeonato Brasileiro era para ter sido conquistado já em 1974. Aí soma-se a isso, uma boa administração, um bom treinador, um bom preparador físico, e o Internacional não tinha só bom, tinha excelente preparador físico, como era, na época era o Gilberto Tim. Gilberto tinha uma pessoa que nos sacava fisicamente, nos tinha 100%. Eu não diria 90%, 99%, não, 100%. Então, muitas vezes do Rio para cima achavam que a gente jogava dopado porque corria tanto, marcava. Então, era um time de força, tática, que o Mineiro era muito bom nisso, e tecnicamente. Tinha qualidade técnica, qualidade física, qualidade psicológica, era muito difícil que ganharam de nós. Agora, esse é o nosso ano, e começamos a botar isso na cabeça. Porque o Mineiro chegou para nós e mostrou que nós tínhamos condições de ser campeão brasileiro. Então, isso depois foi passando para o torcedor. Já foi passando para o torcedor, esse ano é nosso, esse ano é nosso. Em 75, eu fui quase todos os jogos, e daí em dezembro eu fui para o Alto Solimões, no Projeto Rondon, atendendo os índios, ribeirinhos. E daí eu voltei para Santo Antônio de Sá na partida contra o Fluminense. O fato mais marcante, talvez, daquele campeonato tenha sido o jogo com o Fluminense, no Rio de Janeiro, porque o Fluminense era a seleção brasileira, praticamente. Se chamava Máquina Tricolor. O treinador do Fluminense era o Didi, né? Jogou na seleção brasileira, Folha Seca. Com Ribelino, Marinho, Paulo César Caju, Pintinho. Tinha uma outra semifinal, que era Cruzeiro e Santa Cruz. Então as declarações nos jornais, de modo geral, dadas por diretores do Fluminense e pelas pessoas da comissão técnica, que estavam muito preocupados era com outro jogo, para saber quem seria o adversário. A imprensa do Rio de Janeiro, a máquina vai amassar o Internacional. Se mostra para jogadores como Manga, Figueroa, Carpegiani, Valdomiro, Lula, enfim, todo aquele time maravilhoso. Você mostra um jornal desse, não precisa nem para eleição. A gente entrou e aproveitamos isso, os mais experimentados, aproveitamos de, olha, eles estão achando que vão ganhar, não? Não podemos perder com eles. Aí chegamos lá, 2-0 para nós. E o Internacional fez uma partida brilhante. Lula, boa bola, Lula! Gol, gol, gol! Arrumei um radião lá e consegui pegar a Rádio Globo. Depois o Paulo César deu aquele toquezinho, tocou por cima do goleiro. Olha o Paulo César atirando, gol, gol, gol! Paulo César! Era um barrancão grande e os Solimões lá embaixo. E começou a juntar de gente, eu do lado de um rádio, pulando e soltando foguete. Já me conheciam, porque eu era o médico da cidade naquela época. Aí quando eu cheguei em Porto Alegre, o aeroporto ali, meu Deus do céu, né? Aquela festa. Tinha tanta gente, Salgado Filho, mas tanta gente, que parecia que a Internacional tinha sido campeão. Mas se entendia essa manifestação do torcedor, porque pela primeira vez o Internacional chegava numa condição de ser campeão. Em 75 eu morava em Caxias, na época. E meu pai, super colorado, sócio do Inter, né? Ele resolveu vir aí para assistir o jogo. Aí a minha mãe deu uma cantada nele, assim, pô, mas leva o Vicente, né? Tu fez que o guri ficasse colorado assim, desse jeito, leva ele junto. Esse jogo foi um jogo tão difícil, onde o Manga fez 2 ou 3 defesas maravilhosas. Deve chutar direto na linha. Lá foi ele. Manga! Escanteio cobrado. Moraes, Manga! Nelinho toma bastante distância. Foi ele na bola. Manga! Atrás do gol eu vi a curva que a bola fez, assim, de surpreender, né? Porque o Manga estava indo para um lado e a bola foi lá no outro lado e ele teve que voltar e buscar. Então ali, quando ele pegou aquela bola, sabe, a torcida sentiu que
nós não íamos mais perder aquele título. Né? Eu, numa época que mulheres não iam muito ao jogo, eu fui a todos os campeonatos brasileiros. Eu tinha a idade, 20 anos, a idade que a minha filha tem hoje, a minha filha menor. Então, o gol iluminado do Figueiredo, eu estava lá. O gol foi numa jogada aqui pela lateral, pela ponta direita, que eu passei pelo Vanderlei, o lateral esquerdo do Cruzeiro, o Piazza veio na cobertura e me fez a falta. Eu estava seguro que fazia esse gol. Eu me lembro que falei pro Hermínio, fica que eu vou lá e faço, eu vou fazer. E ele bateu aquela bola na área e o Figueiredo cabeceou exatamente naquele raio de sol que bateu na cabeça dele. E alguma coisa divina, não sei o que foi, alguma coisa me iluminou porque esse dia não havia sol, não havia nada. A torcida gritando Colorado, Colorado. Vamos à cobrança de falta. O que me lembro perfeitamente, quando eu cabecei essa bola, quando veio o centro Valdomiro, quando eu cabecei, olhei que ia embaixo, que não pegava Raul. Raul não alcançava, e aí eu senti o gol antes. Eu senti o gol, e aí senti que a torcida saltou antes de entrar a bola. Se tu olhar assim, eu falei no momento, eu vi um mar vermelho que se levantou, um beira-rio que se levantou. Valdomiro. Figueiredo! E eu toquei mais uma caixa de foguetes. Daí o pessoal já sabia, me abraçava, os índios me abraçavam. Foi ótimo, maravilhoso. E os índios até hoje conhecem o Internacional por causa disso. O Internacional chegou àquele título de 75, não foi por acaso, não foi naquele ano, foi um trabalho. Assim como o Internacional foi ser campeão do mundo, não naquele ano. O Internacional foi ser campeão do mundo ao longo dos anos, né? Melhorando a administração, melhorando seu trabalho, melhorando, dando experiência a todas as pessoas que fazem parte do clube. Então você não ganha o campeonato do ano, só ganha na história. Aí o segundo título, 76, até era engraçado, né? Porque só tinha saído quem? Saiu o Hermínio, entrou o Marinho Pérez, saiu o Flávio e entrou o Dario, só mudou 2. Mas com a chegada do Marinho, com a chegada também do Dario no lugar do Flávio, o Internacional mudou não só 2 jogadores, mudou uma maneira de jogar. O Internacional não deixava o adversário respirar. Em 75 tínhamos o Paulo César Carpegiani como meia. Em 76 surgiu o Batista. E aí formamos um tripé de 3 volantes que marcavam e jogavam, Caçapava, Falcão e Batista, com o Jair, que despontou também, o Príncipe Jajá, ingressando quando o time precisava ser mais ofensivo, ou no lugar de um ou no lugar de outro, do Batista ou do Caçapava. E aqueles que iam entrando, já seja o Jair, Caçapava, já o Batista, que estavam dentro, era um time que já sabia como jogava, e que já entrava igual, da mesma forma. É uma coisa que para mim era fundamental, tinha muita cobrança. E era um time que tinha vergonha de perder. Um time que se perdia, infelizmente foram poucas vezes, não se olhava. Não tinha sorrisinho no vestiário. E esse time chegou a jogar mais que o outro, né? Esse time, que era o mesmo, mas com essas diferenças, ele chegou a jogar mais do que o time de 75. Tanto que nós vencemos o Campeonato Brasileiro com 82% de aproveitamento. Não houve na história de um Campeonato Brasileiro quem tenha obtido um aproveitamento tão grande como nós, como em 1976. Um time que jogava futebol bonito e ao mesmo tempo com bastante força, né? Que era uma coisa que na época era difícil encontrar alguém que fosse adversário do Inter. E às vezes o torcedor até falava, nós chegamos lá, 5 minutos já está 1-0. Então nós brincava, né? Chego mais cedo que vocês. Vejo o primeiro gol. A vantagem daquele time, dos times campeões, é que você não se concentra só para olhar a televisão, para jogar carta, não. Se concentrava, também tinha uma parte da concentração que é para conversar, saber como é que jogava o adversário, pensar um pouco no adversário. E eu falava para ele, Falcão, eu tenho uma ideia. Tu não vê esses jogadores de basquete dos Estados Unidos? O cara o baixinho, que geralmente que é o baixinho do time, ele pega a bola, ele é armador, ele vem, ele levanta o braço
e todo mundo sabe o que tem que fazer. Por que não dá para fazer isso no futebol? E como o Escurinho tinha uma facilidade impressionante para cabecear, né? Ele colocava a bola onde queria. E naquela época até o centro médio vinha até aqui a intermediária com a bola sem ninguém chegar. Eu pegava a bola mais ou menos aqui onde eu tô e saía com ela. Baixa a cabeça, levanta. Quando tu levantar, eu estou encostado na baliza, eu vou sair para cá. E nesse movimento ele fazia menção, né, que ia entrar e saía de costa, olhando para mim que estava lá. E tu mete essa bola na minha cabeça e passa voando atrás da outra baliza, que é o quarto zagueiro, para finalizar. Só que a gente treinava demais a jogar. E os próprios companheiros da gente diziam, pô, de novo com essa jogada. Combinamos, treinamos um monte de vezes aqui. Se você treina, se você se dedica, se você busca a perfeição no treinamento, ela pode acontecer uma vez na vida. E às vezes acontece na hora que tem que acontecer. Era a semifinal com o Atlético Mineiro e nós estamos perdendo 1-0. Nesse jogo, o Batista entrou e eu entrei. E o Batista entrou e pegou uma bola bonita, lindíssima. Bola na gaveta, como a gente chamava. Batista. O Inter chegou lá, Batista sensacional. E aí, final de jogo, sei lá, tava 45, tava terminando o jogo e tava todo mundo já esperando a prorrogação, seriam 15 para cada lado. O Figueiredo pegou a bola aqui no meio de campo, aí lançou a bola e a bola caiu na meia esquerda no pé do Dario. Aí o Dario bateu de chapa na bola e a bola veio na minha cabeça. Acho que naquela hora que o Dario jogou a bola para ele, que ele estava olhando para o Dario e que ele me viu passando, eu acho que ali nós dois, eu digo, olha a jogada do treino. Eu digo, tá, o Falcão tá aí, o Falcão toca, aí eu toquei e virei para ele. Mas a minha sensação, a hora que o Escuro jogou a bola por cima, a bola não tinha chegado na minha cabeça, para me devolver para ele, eu senti o Beira-Rio levantar. Bola caindo aqui, vocês podem notar que ela está caindo e ele está olhando se eu vou ficar ali ou se eu vou correr. Mas eu fiquei paradinho. Aí ele deu de volta a bola e correu. Aí quando eu devolvi para ele, o Beira-Rio, digo, vou cabecear junto. Tivemos a felicidade de Deus estar junto a gente e a bola bater e escorrer na perna dele e desviar do Ortiz. Mas como eu já cheguei espichando a perna, pegando a ponta da chuteira, a bola foi no chão e eu acho que isso chegou até a surpreender um pouquinho do Ortiz. Mas o gol foi lindíssimo. O gol foi lindíssimo, foi uma das coisas assim que a gente olha hoje e pensa que é montagem. Faltam 5 minutos e 40, bola para Dario, Dario para Escurinho, ajeitou para Falcão, de cabeça para Escurinho, para Falcão, entrou, para disparar, Aí em 76, a decisão do campeonato foi aqui, em cima do Corinthians, né? A primeira falta nessa goleira aqui, eu bati, pegou no Moisés, até faleceu o Moisés, e subiu, e o Dario... O Dario foi um acréscimo, porque o Dario era caneleiro, mas era goleador. Era um jogador de área, mas tinha velocidade. Enfim, era um centroavante. Dario está pelo miolo, Cláudio livra-se do primeiro, que é Romeu. Tenta abrir para Falcão, no peito, foi falta. De Zé Maria. Saindo da ponta, se caminhando para a falta, o Valdomiro. É o que está em melhor posição, Valdomiro. Na barreira, olha lá o Dario. De cabeça. E na goleira de lá, no segundo tempo, saiu a falta, eu acho que uns 8 metros da área. E bem daquele lado que eu gostava de bater, né? Que era o lado esquerdo, né? Que eu batia de curva. Falcão, passa a palavra. Olha o Batista aí. Vai ele fugindo. Foi derrubado. Falta sim, senhor, seu Russo. O Tobias fez a barreira. E a torcida começou já, né? Porque quando eu ia bater uma falta, a torcida já comemorava. O Russo não sai ali da frente, agora saiu. Valdomiro. Olha o replay. Que lance sensacional. Reparem agora, lá dentro. Foi o gol, indiscutivelmente foi gol. E a torcida do Corinthians ocupou quase toda aquela parte e reclamando que não foi gol. Mas depois, no vídeo, né, que passou, né, a bola entrou praticamente quase 40 centímetros. Está terminada a partida. O Internacional é bicampeão brasileiro. Figueiredo é o campeão, bicampeão do Brasil. Eu dedico este triunfo a todos colorados e esperamos também agora partir por o tri.
77, nós só meio que perdeu quase que todo mundo. 78 também. Embora 78 tenha sido também beliscado o título de campeão brasileiro. Mas 79, do time de 75, que começou o campeonato, tinha só o Valdomiro e eu. Aquele ano foi um ano um pouco, digamos assim, atípico, porque no primeiro semestre tiramos terceiro lugar no Campeonato Gaúcho, aquilo nos abateu muito, né? E veio então o Campeonato Brasileiro, onde foram contratados 2 ou 3 jogadores, o Mário Sérgio, o Bira, e o Gilberto Tinho, o Enio Andrade também, que entraram. E aí formamos um time cuja a base era o meio-campo, com Batista e Falcão, Jair e Mário Sérgio. Era um time que marcava e jogava. Então esse título foi um título construído em cima de uma saída de um Campeonato Gaúcho ruim, a chegada do Enio Andrade, junto com o Gilberto Tinho novamente. Campeonato Brasileiro 75, 76, né? Nós perdemos 3 jogos. O campeonato, 3 jogos. Em 79 nós perdemos nenhum. Ser campeão invicto, título que ninguém nunca mais conquistou, porque é difícil, né, ser campeão invicto. Gradativamente, né, apesar do grande descrédito de todo mundo, porque havíamos tirado o 3º lugar no Campeonato Gaúcho, a equipe foi se encorpando, foi crescendo, foi ganhando, foi indo e de repente... Na semifinal, nos deparamos com o Palmeiras do Tele Santana. O Palmeiras era um time que vinha de uma goleada no Flamengo, tinha ganho do Flamengo no Maracanã, tinha eliminado o Flamengo. Um dos principais jornais paulistas colocou como manchete: hoje é o dia de ver quem é melhor, Falcão ou Mococa. O Mococa jogava com o Pires, os dois estavam jogando muito, o Palmeiras inteiro estava muito bem. É normal, né, que se fizesse isso. Eu adorei, porque isso me motivou ainda mais. Então nós fomos achando que dificilmente, né, nós poderíamos vencer. E nós estamos perdendo 1-0. E o Internacional tinha naquela na zaga o Mauro Pastor e o Mauro Galvão, que tinha 17 anos. Um guri, você imagina um estádio Morumbi lotado. Foi um jogo assim em que em nenhum momento a gente sentia o jogo perdido. Sabe? A gente sentia que era um jogo lá e cá, aberto, muita atenção. Mário Sérgio, levando a marcação de Rosemiro. Jair, pé direito. Gilmar, gol do Inter! Jair arriscou, bateu. Vamos acompanhar atentamente o cruzamento. Seria para Valdomiro. Falcão, gol do Inter, Falcão! Que cabeçada precisa no canto esquerdo. E foi um dia que para mim deu tudo certo, né? Deu tudo certo porque o gol que, inclusive, que eu fiz foi um gol que as pessoas lembram até hoje. E aquele gol que ele chuta a sola do Mococa, né? Que ele bate com a perna, né? Bati e não podia deixar seguir o pé, porque senão eu quebraria a perna. Eu tinha que bater, dar uma chicotada, bater e tirar. Vai ganhando o meio de campo Internacional de Porto Alegre, vai conduzindo a sua equipe em busca do 3º gol. Mário Sérgio. Cláudio Mineiro, a sobra. Veja Valdomiro, Pedrinho, Mococa, Falcão. Gol! Foi tão engraçado que eu bati, tirei, que eu não consegui ver o gol assim. Grande gol do Inter, Falcão! Eu tive que dar tanta força para bater na bola e me virar, que eu fui ver o gol pro outro lado. E a imagem que não sai da minha cabeça é o Batista correndo atrás do Falcão, tentando pegar o Falcão para dar um abraço nele, e não consegue alcançar o Falcão, de tanto que o Falcão corre. E no dia seguinte, a manchete do jornal foi Falcão, é claro. E aí viemos decidir a semifinal em casa. Nós empatamos o jogo 1-1. O gol deles foi do Mococa, o nosso gol foi do Jair. Falcão pede bola ali para o Miolo. Cláudio Mineiro aprofunda para a subida de Adilson. De cabeça para o Bira, ajeitou para o Jair, rasteiro. E aí fomos para a final do Maracanã, contra o Vasco de Roberto Dinamite, o Vasco de Zanata. O Valdomiro teve um estiramento na virilha e não pôde jogar, né?
E eu fui saber na hora do jogo que eu jogaria. Mário Sérgio olha os companheiros. Num passe do Valdir Lima. O lateral vinha me acompanhando. E eu dei um corte seco nele. Preparou, atirou, gol! Gol do Internacional e gol de craque! Chico Espina entrou pelo meio, deu um corte no zagueiro, estourou as redes do goleiro Leão. E no segundo gol, já no segundo tempo, as equipes já estavam um pouco abertas, né? Orlando de perna direita para Roberto no quarta-luz, para Vilcinho, cortou Mauro Pastor para Chico Espina. Sobrou uma bola no meio campo, uma bola espirrada, eu me lembro que eu dominei a bola, passei pro Bira, o Bira enfiou na frente. Adiantou demais, atirou, gol do Internacional, Chico Espina, para se consagrar, agora foi com a perna esquerda, a consagração. Ganhamos a partida 2-0, 2 gols meus, e na volta então foi só confirmar o título, né? Mário Sérgio, jogador sem dúvida nenhuma muito importante nesta campanha do Inter. Olha a sobra para o Jair, o goleiro Leão saiu, ele tenta a finta, o Leão tenta agarrar o Jair, o Leão rola. Tricampeão brasileiro de futebol, não há mais ninguém que possa tirar este título. Agora é 3-0 na melhor de duas. Sérgio pelo campo de defesa em profundidade, passou uma bola para Cláudio Mineiro. Cláudio Mineiro pela ponta esquerda, pode cruzar, cruzou para o Bira, vai dividir com o goleiro, soltou, entrou Falcão, vai marcar, atirou. Gol do Internacional, Falcão. 2-0 sobre o Vasco. Agora já são 4 gols contra nenhum do Vasco na decisão da... Vamos lá! É o torcedor gaúcho cantando para o Brasil de novo. Quando eu nasci em 79, nasci em 23 de outubro. Mãe. E 2 meses depois, então, o Inter foi campeão brasileiro, né? E foi a última vez que foi campeão brasileiro. Depois dos anos de glória do Inter, dos iniciais, lá, década de 70, Falcão, Figueiredo, Carpegiani, Valdomiro. E eu nasci no final disso, né? 83, e no ano que foi bom pro rival, né? O único título que a gente ganhou de relevância foi a Copa do Brasil em 92. Eu achei o máximo aquilo, assim, achei a 14ª maravilha do mundo. Meu Deus, ganhei a Copa do Brasil. Então, dali em diante, começou uma época bastante complicada. Complicada no sentido das gracinhas, das tiradinhas que nós ouvíamos, né? Um título forte, assim, não vinha, né? Era assim, ao mesmo tempo em que a gente sentia, parece, cada vez mais vontade de torcer, era um pouco frustrante. Na verdade, o pior para nós foi a década de 90. 80, chegamos a ser tetracampeão na década de 80. Só que se a gente começa a comparar, aí vibrar, e nós ouvimos isso exatamente dos gremistas, vibrar por ganhar um gauchão é pouco, é pequeno demais. O que aconteceu com o Inter, na minha opinião, foi um relaxamento, especialmente quando o Grêmio foi rebaixado. Quando o Grêmio foi rebaixado, tinha uma brincadeira que era feito aqui no Beira-Rio, nos Grenais, que era assim, primeira pra cá, segunda pra lá. Mas aí tinha os Grenais, Grenal do 5-2, né? Alguns acontecimentos assim que faziam com que a gente, né, conseguisse se sentir por cima. Mas é aquela coisa, Grenal não é título, é só o que a gente ouvia, né? Grenal não dá taça, Grenal não dá pôster. A torcida do Inter começou a acreditar que o Grêmio, estando na segunda divisão, e o Inter estando na primeira divisão, já era suficiente. E aí teve aquela virada de mesa, subiram 12, o Grêmio subiu. E o Grêmio subiu e começou a papar tudo. E o Inter, quando resolveu voltar a montar times para brigar e ganhar campeonatos, começou a patinar. Nós não conseguimos, né, engrenar, fazíamos um time a cada semestre, mudávamos muito a fotografia a todo instante, e isso acabou nos prejudicando. Além do Inter tá num momento difícil, de crise financeira e tudo, tinha o lado do rival também, que a década de 90 do rival foi muito boa, assim. Quem estava no colégio ser colorado, né? Foi difícil.
Os amiguinhos eram todos gremistas, a maioria? Ser colorado é sempre bom em todos os momentos, né? O difícil e o ruim é ter que suportar a flauta, né? E aí, pô, vai pro colégio lá tudo, e aí tá o gremista lá, 14, 15 anos, te morria enchendo o saco, assim, né? E tu vou dizer pra ele o quê? Ah, mas o meu time teve Falcão, meu time teve Figueiredo. Tá, mas eu nem vi o cara jogar, sabe? Então, tipo, pô, quando eu tava me formando, um torcedor mesmo, eu tinha que me defender com coisa que eu nem vi, né? Pegavam no pé com as derrotas que a gente tinha, né? Perdemos, em 88, perdemos o Brasileiro, né? Tinha um sentimento, assim, do quase, né? Porque tinha muitas vezes que tudo parecia que a gente ia ganhar um campeonato. Chegava na hora H, acontecia alguma coisa de errado, assim, que ninguém esperava. A gente tinha, o Inter sempre foi grande, sempre foi, sempre vai ser. Então, o fato de ter um time forte e não conseguir chegar, deixava a gente, assim, com mais vontade de chegar, né? Quando o Inter perdeu pro Olímpia aqui, 3-2 naquela semifinal da Libertadores. Foi muito dolorido. Foi um jogo difícil, porque eu fui lá no Paraguai, foi aquele jogo de 1-0, gol de meia bicicleta, Luiz Fernando. E era o título que a gente precisava, né, para acabar com aquela buzina, com aquela corneta no ouvido, que era a Libertadores. Perde daquele jeito ainda, perdendo um pênalti quando tava 2-2. Bate o escanteio, dá um contra-ataque dos caras, os caras fazem o terceiro gol. Vai na decisão por pênalti, a gente perde. O melhor batedor do Inter, que era o Leomiro, perde o pênalti. Claro que a gente fica triste pra caramba, né? A gente nunca quer perder, a gente quer sempre ganhar. Mas eu acho que isso faz parte também da história do Inter, essas derrotas aí. E com certeza isso aí teve um papel importante nas conquistas também. É um momento que a gente tem que passar, né? É um momento que a gente tem que passar. Então a gente continuava, né? Sempre não desistia de botar a camisa vermelha entre tantos tricolores, né? A gente estava com a nossa camiseta vermelha. Fomos para Libertadores, realmente, a gente tem que admitir, foi um fiasco. 93, Libertadores 93 foi bastante complicada, né? 96, pô, só ganhar do time que tá rebaixado lá, Inter e Bragantino na última rodada. Vai pros 8, vamos pras finais. Leandro vai lá, erra pênalti. Naquele momento, assim, aquela segunda-feira, a torcida do Grêmio festejando, eu digo, pô, eu tenho que mostrar o quão colorado eu sou. Daí eu fui lá e fiz uma tatuagem do Inter no antebraço, para que ficasse bem visível, né? Naquela segunda-feira. Aí, 97, que foi o ano que eu comecei a me formar mesmo, assim, torcedor, que eu comecei a acompanhar mesmo o Inter. E aí, aquele Brasileirão, o Inter termina em segunda, primeira fase. Não, esse ano vai dar, né, cara? E aí, chega na segunda fase e cai de novo. Mas a torcida do Inter tinha uma coisa que era muito interessante. O vô, na época, todo final de semana, né, quando tinha um jogo de futebol, ele vinha aqui para Porto Alegre. A gente empatava ou perdia, a gente não conseguia avançar de fase, ou ficava numa situação difícil de avançar de fase. E ele começava, assim, a gente tava saindo, ele já começava. Eu não vou mais assistir jogo do Inter. Aí tu ouvia todo mundo falando assim na saída. Não venho mais! Nunca mais eu vim aqui, porque eu gasto... Eu não sei quanto de gasolina e não sei o quê, e pago de vocês, que isso é muito dinheiro, é muito trabalho. É a última vez que eu venho! Com uma honestidade, com uma veracidade, assim, que era comovente. Ele falava isso com o olho vermelho. Assim. E aí passava, assim, 1, 2 semanas, tu olhava, tava todo mundo aqui de novo. E no outro sábado, tava ele aqui, ligava lá pra casa, perguntava pro pai o que ele ia fazer, se ele não queria ir no jogo. A esperança, ela não morria. Não, a partir de agora, sabe, parece que com esse novo técnico... ou com esse reforço, vai mudar. Aí, 99, Copa do Brasil, o cara traz Dunga, mantém Christian. O time tá bom, né? Esse ano acho que vai dar. E aí vem aquele Juventude goleada em casa, Beira-Rio lotada e tudo. Eu não nasci pra ver título, não nasci pra ter uma alegria. Pô, era Libertadores, era uma volta assim e não deu de novo. Eu acho que naquele momento, no passado, quando nós estávamos mal financeiramente, se nós tivesse caído,
que não caímos, como os outros caem, né? Já caíram mais de uma vez, precisam de ajuda para voltar. Nós poderíamos estar passando hoje não nesse momento grandioso que a gente está, né? O jogo que eu mais sofri foi Inter e Palmeiras. Eu ouvi o jogo todo na beira da cama, ajoelhado, pensando, não pode cair, não tem como. Com a camisa do Inter, a minha camisa que eu tinha na época, uma latinha. Na época tinha cerveja do Inter, eu colecionava latinha, tinha latinha do Inter, né? E eu com a latinha segurando, assim. E eu dizia, não pode cair, não pode. Aí me chamaram, tá passando na TV o final do jogo. Aí eu fui ajoelhado, né? Fiquei na frente da TV aqui, né? Voltou pro Celso, balãozinho, falta! E renasce a esperança do coração colorado. Vai ter que acontecer um gol. Não pode cair, não pode. Um golinho só, deixou pro Celso, uma bomba, gol! Gol! Dunga! O gol acontece a 36 minutos. Povo colorado, tu não merecia ir pra segunda divisão. Veio o ano 2000, o Inter foi para as quartas de final da João Avelange. E aí a gente jogou com o Cruzeiro no Mineirão. O jogo aqui no Beira-Rio foi 1-1. E aí fomos pro Mineirão. O jogo era pra nós, o Cruzeiro era um timaço, velho. Filipão de treinador, um baita time. Tava dominado o Inter bem pra caramba, Rockenbach, Lúcio. E no final do jogo, o Leandro Guerreiro me entrega uma bola na lateral. E eu tão desacostumado a ganhar título, segunda-feira eu fui lá, camisa do Inter. Não, mas a gente quase ganhou do Cruzeiro. Pô, o quase ganhar numa quarta de final do Brasileirão já era o auge pra mim, assim, sabe? E aí começamos, em 2002, a governar o Internacional. Né? O primeiro ano foi muito duro, muito difícil, nós quase fomos rebaixados novamente. Quase rebaixado, cara. A última rodada, Paysandu lá, aquele sofrimento, assim. Eu trancado no quarto em casa, dava soco nas paredes, jogava tudo no chão. Eu lembro que depois do jogo eu fiz uma espécie de juramento que nunca mais o Internacional passaria por aquilo. Que sufoco, viu, cara? Tá louco. Nunca quero passar por uma experiência dessa de novo. Que foram dias terríveis, foram dias amargos, angustiantes. Nada que aconteceu com o Inter fez botar em xeque o fato de eu ser colorado. Isso eu me orgulho muito, né? Porque tem gente aí que o time tá meio mal das pernas, né? Aí o cara já começa, que tem um tio que é gremista, tem um vizinho que é gremista, e o cara começa, pois é, não. Eu acho que todo colorado que era colorado realmente, eu acho que confiava que logo viria algo. Em 2005 nós passamos a ter um time de qualidade. E aí fomos pro Brasileiro e começamos a ter um desempenho muito bom, né? Pô, dessa vez eu vou ganhar, cara, não tem... O time tava bem, Fernandão, Tinga, Jorge Wagner. E em determinado momento nós éramos líder da competição. E aí o que acontece em 2005? Vem lá o tal do Sveiter lá e anula jogo. O Inter era líder, cai pra quarto, quinto. O Muricy foi um cara que, no momento que todo mundo baixou a guarda, ele reuniu todo mundo, chamou todo mundo no canto e falou assim, vem cá, tiraram, mas deu. A gente tem chance ainda, vamos correr atrás. O pênalti não marcado em cima do Tinga contra o Corinthians, mais a expulsão do Tinga ali, que nos tirou a possibilidade de ganhar do Corinthians e ali ganhar o campeonato, e teríamos ganho o campeonato ali, apesar de tudo que aconteceu. Depois de chorar um tempão dentro de casa, sair fazendo buzinaço na rua, não, a gente é campeão, mas quem é que disse que tu é campeão, cara? Tu e o teu amigo colorado. Vê se o corintiano diz que tu é campeão, vê se o São Paulino diz que tu é campeão. O Fantástico tá mostrando o Corinthians campeão. Mas hoje, em todos os jornais, em todos os sites, em todas as referências que são feitas para aquele título, tem um asterisco embaixo. O Corinthians ganhou porque jogou de novo 2 partidas. Senão o Internacional seria campeão. Mas como é que ganhou ano passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora. Porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só roubado. E os anos foram passando e chegou o ano de 2006, né? 2006 foi um ano
Foi um ano mágico, né? Uma apreensão que eu tinha era sobre a mobilização da torcida. Nós tínhamos que mobilizar a torcida colorada. No início do ano, eu me lembro que eu estava bastante cético quanto, não só ao time, mas até quanto ao... um pouco quanto ao treinador também. Eu vivo a situação de chegar na hora do jogo, chegar na hora da decisão nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos e achar que não vai dar. Esse sentimento que eu tenho é o sentimento de todo mundo. O Inter tinha jogado Libertadores em 93 e eu tinha 10 anos, assim. Caiu na primeira fase e não ganhou nenhum jogo. Então é aquela coisa de tu somar um time sem título com um técnico sem título, começa a ficar complicado, né? E sendo um sentimento coletivo, ele acaba irradiando energias. Pô, de novo? Será? Vai ser assim de novo? O sujeito que está no campo, aos 5 minutos não acontece nada, ele começa a vaiar, ele começa a pressionar o time, ele começa a fazer com que o jogo seja apressado. E aí, 2006, voltamos para a Libertadores. E eu, não, esse ano eu vou em todos os jogos. Então, nós temos que criar um mecanismo no nosso torcedor, né, de que ele seja solidário, que ele seja participativo, que ele pense que vai ganhar, porque ele chega no estádio achando que vai perder. Essa aqui eu comprei quando o primeiro jogo que eu vi na Libertadores. Ó. Essa é aquelas que ficam no cabide e nem é bom nem usar, sabe? Mas tá lá de relíquia, lá pra lembrar, pra não gastar. Tocou pra Tinga, Tinga recolheu ali pela via direita, Tinga Fernandão, pro Michel, entrou livre, ganhou do goleiro, vai marcar, atirou! Gol! Ceará para a cobrança, foi pra bola fechadinho, Fernandão, gol! Gol! Aí o Inter para o ataque, soltou até o destaque para o Mossoró, para o Rubens Cardoso, fechou para a área, saiu o goleiro, foi driblado, ele vai marcar o gol, atirou, gol! Gol! O time começou a acertar e começou a dar aquela confiança que realmente o Inter tinha uma boa chance de ser campeão naquele ano. Com exceção dos 2 primeiros jogos que eu estava viajando, o resto eu estava presente em todos os jogos aqui no Beira-Rio, aqui, sempre apoiando. Olha o Inter, olha o cruzamento, olha o Fernandão, tocou pro gol, salvou o goleiro, toque pro gol do Renteria, gol! Gol! Renteria só tocou uma vez a bola e fez o gol de empate do Inter. Ele cruzou para Fernandão, zagueiro falhou, Fernandão vai marcar, tocou pro gol, vai gol! E aí um jogo do Pumas que você tinha vencido fora de casa, você joga contra eles aqui e eles estão vencendo de 2-0. E o torcedor começou a apoiar, começou a gritar, o estádio começou a ficar, sabe, ensurdecedor, não dava para conversar com o companheiro do lado. Tinga dominou, ganhou do marcador, cruzou a bola pro Fernandão, passou, veio o Brilhante, cruzou pro Michel, entrou livre, atirou, gol! Gol! Lá vai Tinga, tem Renteria colocado, preferiu abrir pro Michel, na ponta direita, vai cruzar, cruzou a gata, o goleiro larga, veio o Fernandão, gol! Gol! Será dominou lá da área, vai passar pelo marcador, passou, cruzou com o perigo, Fernandão de cabeça, deu no meio, gol! Gol! Eu acho que foi a virada, sabe, do torcedor falar assim, poxa, hoje, sair de campo e falar, hoje nós viramos o jogo e eu tenho certeza que a nossa participação foi decisiva. Uma virada incrível, assim, foi aquilo ali a torcida ajudou muito. A hora que o Internacional que lota esse campo e que começam a gritar Interinense, é impressionante, não tem jogador que não se arrepie. E ali eu comecei a achar, bom, agora a torcida tá conosco. Agora vai dar. Chegou nas oitavas de final e passamos pelo Nacional. Eu acho que ali foi uma grande mudança. Em 2005 já vinha tendo uma mudança assim de acabar com aquela desconfiança do quase. Alex deixou pro Jorge Wagner, pé canhoto, bateu, gol! Golaço! Jorge Wagner empata o jogo para o Internacional. Inter com Fernandão, Renteria ganhou do marcador, vai marcar o golaço, atirou, gol! Pintura, bota a moldura no gol do Renteria, um gol espetacular, 19 minutos, etapa complementar. Chegou nas quartas e tinha aquele jogo contra a LDU. O primeiro jogo foi lá no Equador e o Inter acabou perdendo aquele jogo, né? Podia ter pelo menos empatado, mas perdeu por 2-1, que era um resultado que poderia ser revertido no Beira-Rio. E teve uma folga entre um jogo e o outro de quase 2 meses por causa da Copa do Mundo.
E aquele período foi muito terrível. Acho que foi o jogo que eu aguardei com mais expectativa na minha vida. E era do rival aqui do lado. Não, porque vocês vão cair fora, porque vocês não vão passar, vocês já perderam. E aí, na véspera do jogo, eu sonhei que eu tava no Beira-Rio e tava assistindo o jogo. Eu, meu irmão, meu filho e meu pai. Recua para Fabiano Heller. Fabiano toca a bola para o campo de ataque, subiu o Fernandão. Golpeou de cabeça pro Sobis, tem apenas um na marcação. Ganhou do marcador, vai bater, bateu, gol! Gol! Olha o Jorge Wagner, tenta ligar direto o Renteria. Não tem impedimento, ficou o goleiro Mora. Renteria por cobertura! E eu me emocionei, comecei a chorar, porque eu me lembrei do pai, né? Eu acho que as pessoas em volta, assim, olhavam pra mim, pro meu irmão, e falavam assim, pô, por que esses malucos estão chorando aí? Pô, o jogo não foi tão difícil assim, né? Ganhamos, passamos ali, pô, não é final, não é nada. E daí veio a semifinal da Libertadores, o jogo contra o Libertad. Libertad é uma grande equipe, onde desde logo se destacava o Guina Azul. Eu tive a sorte de participar na Libertadores de 2006, na semifinal. 2 jogos muito disputados, muito duro para os 2 times. E aí que começa um pouco essa procura do Inter para me contratar e tudo, que eu fico sabendo. Lá em Assunção, um jogo emblemático, né? Porque antigamente a bola batia na trave, nas costas do Klemer e entrava, e lá a bola bateu na trave, nas costas do Klemer e saiu para fora. Irmão, tem alguma coisa de bom acontecendo, né? Precisava de uma vitória simples, bastava ganhar. Tinha que ganhar para chegar na final. Ceará domina a bola pela ponta direita, Guinha Azul na marcação, soltou para Alex, ajeitou, quem sabe daí Alex, dominou, ajeitou, ele é de bomba, vai pra bomba, tirou, gol! Ele é de bomba, ele é de explosão. Sobis dominou na ponta direita, encarou Balbuena, lá vai Sobis, Fernandão tá pedindo pelo meio, bola pro Fernandão, grande toque, tem Renteria colocada, preferiu o chute, atirou, gol! Gol! Passou pra final e tu pegou e disse: eu vou pro Morumbi, vamos, eu vou pro Morumbi, eu vou. E no outro dia a gente começou a ir atrás de excursão, não, vamos ver uma excursão, vamos ver outra e vamos ir, a gente não pode perder, como assim, final da Libertadores. Pô, ganhar do São Paulo não vai ser fácil. São Paulo era o atual campeão da Libertadores e o atual campeão mundial. E aquele canhão de time. Nossa, Colorado lá, 3 mil colorados cantando o jogo inteiro e quase, 70 mil São Paulinos. Não, caladinho, sentadinho. Que eu queria era voltar vivo. Não, nós temos que voltar vivo para decidir em casa. Não podemos perder a Libertadores no primeiro jogo. Era um jogo que todo mundo comentava que o São Paulo ia ganhar, que o São Paulo ia sair na frente, que o São Paulo era o favorito. Eu acho que o nosso time tinha uma confiança muito grande para jogar contra o São Paulo. Desde 2005, que a gente sempre ia lá para São Paulo e fazia grandes jogos contra eles. Edinho escapa do marcador, arrancou pelo meio, tentou grande bola pro Sobis, dominou, encarou o Fabão, lá vai ele, vai bater, vai marcar o gol, atirou, gol! Gol! Sobis, no mano a mano ele é imbatível, tinta vermelha na América. Wagner dominou, abriu para Alex, apareceu para a ponta esquerda, Fabão saiu na marcação, pé canhoto, a bola levantou para o Fernandão, de cabeça no tigre do poste, voltou para o Sobis, atirou, gol! Gol! É demais! 16 minutos, etapa complementar. O Inter liquida o São Paulo. O Inter rasga. Foi uma atuação extraordinária, espetacular. O Abel armou o time magistralmente. O Sobis jogando muito, o Fernandão jogando muito, o Tinga jogando muito. Até se tivesse acabado 3-0, 3-1, 2-0, teria sido mais justo do que 2-1. Quando tava 2-0, o São Paulo tava tonto em campo e o Sobis teve uma chance assim de fazer o terceiro gol. Que se faz aquele terceiro gol, era capaz do Inter tocar uma goleada no São Paulo. E quem disse que aquela semana passava, cara? Pô, tempo se arrastando, não chegava nunca o dia. Eu ia dormir pensando no jogo do dia 16. Eu acordava pensando no jogo do dia 16. Eu ia almoçar ou jantar pensando no jogo. Torcida colorada desde cedo. As pessoas foram na véspera, 10 da noite, estavam no Beira-Rio. De sexta para sábado, passamos a noite, e eles iam começar a vender o ingresso na segunda ou na terça. Esperando o momento do jogo, em barracas, e o clima
5 graus, 4 graus, chuva, aquela coisa gaúcha de agosto. Eu consegui o ingresso, mas como eu estava de serviço, tive que conseguir alguém para tirar o serviço. Né? Teve um colega meu que ficou sensibilizado e vendo como eu sou colorado, disse, não, vai lá e vai torcer pelo teu time. Quando eu peguei o ingresso, pronto, tá ali meu passaporte, vamos embora que a gente vai ser campeão. Eu fiquei 2 horas e meia na fila para conseguir entrar, os portões, o portão tal tá fechando, outro portão tá fechado. Saí do trabalho, eu de terno e gravata aqui na Beira-Rio, trocando a roupa no carro, né, para vir pro estádio, né. Todo mundo no Beira-Rio, pessoal na gueixa, pessoal no barzinho, todo mundo se divertindo. Fernandinho lá trabalhando, cara, trabalhando. Tu acaba não vendo o jogo, né? Tu só torce pro time. Até mesmo a própria Libertadores eu ainda não assisti o jogo. Meus amigos têm gravado, eu quero uma hora sentar e assistir o jogo. Não tem noção nenhuma de como foi o jogo. Jorge Wagner foi pra bola, refugou, voltou, foi agora, pé canhoto, levantou direto nas mãos do Ceni e largou. A bola ficou pingando, veio Fernandão, atirou, gol! Gol! Soy louco por ti, América! Soy louco pelo Internacional! Gaúcho e Colorado! Colorado e Gaúcho! Agora o Inter vai ser campeão! Aí o São Paulo empatou. E foi aquele desespero, e o relógio não passava, e não passava. Sobe, ainda ele calibrou, soltou a bola para Cirará, levantou na área para Fernandão, tem condição, cabeçada, defendeu o goleiro, voltou para Fernandão, para trás, Tinga! Gol do Internacional, Tinga! Quando nós fizemos nosso segundo gol com o Tinga naquela euforia de comemorar o gol, acabou tirando a camisa. E aquilo custou um pouco caro para nós, porque já tinha um cartão amarelo. Eu acho que a final poderia ter sido até mais fácil o jogo, depois dos 2-1. Mas o Tinga foi expulso e aí foi filme de terror. E o São Paulo veio com o time todo para frente, nós com um jogador a menos. O Inter ficou encurralado atrás, o São Paulo em cima e acabou acontecendo o gol de empate do São Paulo. Faltava 10 minutos ainda. O Abel começou a empilhar zagueiro e o São Paulo não saía da nossa área. Tinha horas assim, parecia que eu ia ter um ataque cardíaco. Chegou o fim do jogo, eu tava dentro da TV, já que não tinha mais unha, não tinha mais nada. E quando o Alex deu uma cabeçada, eu consegui tirar aquela bola ali. Quando eu defendi aquela bola que eu fiquei no chão, eu com certeza pensei na hora assim, agora não tem mais pra ninguém, a gente não perde mais o título. Aí no acabar do jogo, quando os jogadores já estavam saindo, o segurança deu uma bobeada e eu pulei para dentro do gramado e fui até na frente da goleira e arranquei uma muda de grama. Quando eu saí do estádio, eu vi que a grama estava com um pedacinho de raiz. Eu achei um copo de café e plantei ela na saída do estádio. Era um fiapinho de grama. E agora estou ampliando, vou abrindo mudas e quando eu construir minha casa, o gramado da minha casa vai ser com a grama do Beira-Rio da final da Libertadores 2006. Quando a gente foi campeão, acabou, eu pensei muito no meu avô, família, assim, realmente passou o filme na minha cabeça. E quando eu me dei por si, assim, estava atrás de mim, sentado, chorando, né, o escurinho.
Eu digo assim, quando eu saía do túnel aqui, eu saía carregado, era um espírito lindo, rapaz, que me levava para fazer aquilo que eu fazia. Não, e era essa força desse torcedor. Todo mundo gritando, escurinho. Porra, aí tu não tem como não jogar. E ele chorando. E eu abracei ele assim, olha, eu queria te agradecer, porque a gente só tá aqui graças a vocês. Vocês que jogaram antes e nos fizeram ser colorados. Eu dificilmente choro por questão de futebol, assim, mas tu sabe, nem no enterro do meu avô eu chorei. Eu me lembro que o meu pai chorou, ele me abraçou, ele chorou aqui no meu braço, mas eu não chorei. Mas quando o Inter foi campeão da Libertadores, eu esperei a minha mãe sair para comemorar, acho que ela foi ligar para algum amigo, eu sentei, velho, eu acho que eu fiquei uns 3 minutos chorando, eu liguei pro meu pai, eu não conseguia falar com ele. Eu não vou dizer assim, ó, que a gente sente, que eu senti a presença do meu avô na vitória do Inter, mas que com certeza a vida dele como torcedor, que foi nos Eucaliptos, que viu o Falcão, que viu o Escurinho, que viu o Figueiredo, mesmo ele tendo morrido há mais de 10 anos, a vida dele como torcedor colorado se concluiu com essas vitórias. Fez sentido. A ida para o Japão começou exatamente nesse jogo da final da Libertadores. Quando o Tinga, eu me lembro muito bem, o Fernandão cruzando, o Tinga praticamente escorando para dentro do gol do Rogério Ceni. Na comemoração, eu estava com a minha esposa, eu disse para ela, vamos para o Japão. Não, aí eu acho que eu que disse para ele. Que tu Vem foi cá, o quê? vamos para o Japão? Que? Ele, a gente se abraçava, Não, vamos eu para o disse, Japão. vamos pro Até Japão. hoje. Tem coisas que acontecem aí nesse período, nós tivemos que vender jogadores, nós represou vários compromissos, represamos várias dívidas que tínhamos. Vamos planejar, vamos vender. O que a gente pode vender dentro de casa para o Japão? Computador, videogame do guri. Guri, não, mas eu vou ficar, não, mas daí tenta, vamos te levar junto. Tu topa? Se a gente vender teu play fechado. Muitas críticas aconteceram, né? Muitas críticas aconteceram em cima desse desmanche, alegado desmanche. Nós temos uma cadela fila, até hoje, né, a cadela. Vamos e ela vender os estava na cachorros da época Polar. grávida, vai nascer na época da viagem, assim. E aí acabamos vendendo Bolívar, acabamos vendendo Tinga e o Rafael Sobis. Vamos vender os filhotes, pegar o dinheiro dos cachorros, vendemos os filhotes da Polar, né, foi famosa, e dinheiro todo, economia para o Japão. Aí nós contratamos o Vargas para jogar no meio campo, contratamos o Hidalgo para jogar de lateral esquerdo. Então a gente ficou naquela apreensão, a gente comprou as passagens, mas a gente não tinha os ingressos ainda, né? Ah, não, mas a gente vai conseguir, com fé a gente vai conseguir. Então toda aquela celeuma criada com as vendas acabaram minimizadas, porque o Vargas começou a jogar bem, porque o Pato entrou e deu resposta, porque o Abel criou um sistema novo ali com o Fernandão jogando de meia por trás do Yala e do Pato, que dava um grande rendimento. No dia que a FIFA abriu para a venda, eu fui um dos primeiros a entrar, acessar o site, e quando eu consegui efetivar a compra dos ingressos para a final do Mundial, eu comemorei aquilo como se fosse um gol do Inter, né? Eu acho que superstição é uma sucessão de coincidências que dá certo, segundo Carlos Alberto Parreira. Eu procuro repetir muitas coisas, né? Que dão certo, eu procuro repetir. Cada um tem as suas mandingas no estádio, né? Só não gosto de ficar do metade do campo para lá. Me sinto mal. Gosto de ver o meu Inter solito. Fazendo figa, cruzando os pés, cruzando as mãos. Em casa eu sempre assisto no sofá da sala
no lado esquerdo do sofá da sala. Garanti que nós vamos estar lá desde o início. Porque se eu perder o início do jogo, eu já acho que vai dar azar. Teve um jogo até que meu filho queria assistir ali, nós quase brigamos. Assim, mas senta lá, rapaz, não sei o que, senta lá. O meu grande talismã é a minha filha, porque ela nasceu em 2005, que foi quando o Inter já injustamente não foi campeão brasileiro, né? Ficou em vice, mas foi, acho, arrancada para a vitória, assim. Minha irmã Marta, minha mãe Lia, que são muito católicas, elas têm um grupo de oração e sempre rezam muito antes de cada jogo do Inter. E num determinado dia, que elas estavam no Beira-Rio com esse grupo de oração, uma das pessoas, que alegadamente é sensitiva, terminou aquela oração e ela disse, olha, eu tô vendo uma coisa aqui, eu tô vendo o Fernandão vestido de branco, junto com todos os jogadores, caminhando em direção a uma coisa mais alta, assim, puxando uma multidão de pessoas. Só que ele estava todo de branco, todo de branco. Aquele primeiro jogo foi um teste muito grande para nós, contra o Al-Ahly. Acho que ali o favoritismo era todo nosso. E ali a gente ia tirar a pressão de estrear no Campeonato Mundial. Alex Fernandão dominou pelo meio, lançou para o Pato, grande bola, fechou para a área, marcado por 2, foi desarmado, perdeu o pique, voltou para o Alex, para o Pato, livre, vai marcar, atirou, gol! Sobra de bola ainda para o Alex, sobrou para Alexandre Pato, tem condições, vai marcar, bateu, é de Pato, recém-saído da sua casca dos 17 anos. Pato Alexandre dá o primeiro passo do time do Internacional para a conquista do Campeonato Mundial de Clubes. E foi um jogo muito difícil, o Al-Ahly enganou, no sentido que era um time de qualidade. A Butrica, me lembro desse nome, me lembro do Flávio, atacante angolano, que acabou fazendo gol em nós. Escanteio para o time do Inter. Vamos lá, Ceará, 26 minutos e meio passados, 1-1 é o jogo autorizado, suspendeu, cabeçada pro gol! Escanteio cobrado, Luiz Adriano! Gol! Luiz Adriano! Então, quando nós passamos aquele time, nós tipo assim, tiramos um peso. Agora sim, nós estamos na final. No dia seguinte, resolvemos ir ao jogo do Barcelona com o América. Foi um horror, né? O Barcelona ganhou de 4-0 o jogo caminhando. Putz, o que vai ser de nós? Os gremistas chegavam pra mim e me perguntavam assim, tu acredita mesmo que o Inter vai ganhar? Como se eu não acreditasse, eu não teria vendido tudo que eu tinha pra vender em casa, acumular uma dívida lá, quase que até hoje eu tô pagando. E eu pensava assim, pô, racionalmente a chance é do Barcelona, né? Sei lá, 70-30, uma coisa assim. Agora, eu tinha quase uma certeza que o Inter ia ganhar o jogo. Eu achava difícil mesmo, bem difícil. E aí eu fiz uma promessa que se o Inter ganhasse o título, eu ia todos os domingos na missa durante um ano. Porque eu já tinha feito a promessa que eu ia passar navalha na cabeça. E passei. Se o Inter ganhar do Barcelona, eu vou ficar um ano sem tomar refrigerante. Aí depois até não paguei, fiquei só 6 meses. Aquela noite já não tinha como simplesmente dormir, né? Então a gente reuniu uma galera assim, tipo, passou vendo filme, jogando videogame. De sábado pro domingo eu não conseguia dormir, eu olhava no relógio 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã e não chegava nada a hora nunca. Daí uma hora eu me acordei no susto, assim, não acredito, perdi o jogo, meu Deus, perdi o jogo, olhei assim, 7 horas. E deu 7h30, eu digo, não, vamos botar o colchão da cama na sala e vamos assistir na sala. Tinha que acordar cedo, eu odeio acordar cedo, só acordo quando tem treino. Quando não treino, eu durmo até meio-dia. E o meu marido, ele é gremista.
Não, mas dá muito trabalho, tu ainda vai fazer eu ir assistir o jogo. Mas esse jogo eu não podia perder. Eu lembro que eu acordei com sono e fui pro sofá, meu pai, família toda lá no Paraná, meus amigos, todo mundo, pra ver o jogo e torcer pro Inter. Era umas 9 horas, nós vamos pro estádio. Com as bandeiras, com as faixas. 9 horas da manhã. Ah, e detalhe, né? Eu fui com uma peruca, uma Black Power. Cabelão! Os japa tudo me olhavam. Que ser alienígena é esse? Nós estávamos ficando em Tóquio e o jogo era em Yokohama, né? Então a gente também tinha que descobrir como é que fazia para chegar em Yokohama. Bom, aí nós chegamos em Yokohama, no estádio já, era por volta de 10h30, acho mais ou menos 10h30 da manhã. Só que o estádio estava fechado para ingressar ainda, né? Eles só abriram mais tarde, né? Abriu por volta de 2 horas o estádio. Daí nós já fomos os primeiros a entrar. Eu tenho certeza que 99% da torcida do Inter queria estar lá no nosso lugar. Chegou a hora. Chegou o tão sonhado momento. Ninguém chegou aqui por acaso, pô. Ninguém ganhou no sorteio a classificação para vir jogar essa final. Ganhou com muita luta, com muita determinação, com muita vontade. E, pô, lembrar o que o Dinho acabou de falar aqui, ó. Lá dentro tá o máximo. O máximo! Só que aí a gente vai ver que na hora que a gente tá chegando no máximo, ainda a gente pode dar mais um pouquinho, pô. Então vamos lá e vamos fazer isso, pô. Vamos lá dentro e vamos sair daqui campeão! Com 5 minutos de jogo, eu vi que a gente poderia se tornar campeão aquele dia. Porque quando você entra dentro de campo, que você sente que está encaixado, que a nossa marcação deu certo, Estava de igual para igual, dentro de campo você sentia isso tranquilamente e bem mais tranquilo, entre aspas, do que o primeiro jogo, que a gente acabou sofrendo muito mais com essa ansiedade, né? Terminou o primeiro tempo. Estamos no lucro, né? O jogo tá parelho. Não é tão difícil, não é tão impossível. Nós estamos bem na partida. Primeiro tempo, Barcelona estava jogando como nós estávamos jogando. Antes você fica com aquela tensão, tudo, mas quando você começa a jogar, as coisas já ficam normal. Entendendo? Aí passou a ser um jogo igual ao outro. teve um lance que eu subi no meio campo para ganhar uma bola de cabeça. No que eu bati o pé no chão, minha panturrilha puxou.
aquela contratura, aquela cãibra. O único momento que eu achei que a gente podia perder o jogo foi quando o Índio quebrou o nariz. E o Índio começou a sangrar e saiu. Eu disse, Índio, sai, pelo amor de Deus, mas não deixa sair o Fernandão. Eu olhei para Abel e falei assim, Abel, não dá. Não tem como eu correr mais atrás do Mota, eu não vou conseguir mais. Quando começou a sair o Pato, o Fernandão com cãibra, o Índio com o nariz sangrando. A aflição enorme quando sai o Fernandão com aquela cãibra. Aí o Índio sangrando o nariz naquela disputa com o Edinho. Então nós ficamos praticamente com 2 jogadores a menos contra o Barcelona. Ai, meu Deus, tá desmoronando tudo. Aí o Edinho baixou para a zaga, teve uma bola que o Edinho tirou de carrinho. Quando o Abel chamou o Gabiru, então eu saí da frente da televisão, eu não quero mais ver isso aqui. Meu filho botou as 2 mãos na cabeça. Não, Gabiru não, pelo amor de Deus. Quando entrou o Gabiru, eu digo, agora se ralema, agora vai pros pênaltis. E aí nessa hora, até é difícil acreditar, eu quando ninguém acredita, eu olhei pro pai e disse assim, pai... Os 40 minutos teve aquela falta do Ronaldinho ali. Se eu não assisti, eu virei de costas, eu não quis ver. Eu quase caí. Ela vai o tempo todo entrando e ela faz aquela curva assim. A energia para que aquela bola saísse do Ronaldo foi tão negativa para ele. Acho que todo mundo tirou com os olhos, Carolina. Adriano Gabiru, tocou para Luiz Adriano pro Yarley, olha o gol do Inter pintando, Luiz Adriano tá livre na banhada e tocou no Gabiru, vai marcar o gol, atirou, gol! Gol do Internacional! O Inter vai ser campeão do mundo!
tudo. Contra-golpe do time do Internacional. É numa dessa que pode acontecer o gol do título. Girou na esquerda para Adriano, bateu para o arco, é difícil. Eu tava tentando filmar e torcer ao mesmo tempo, mas aí eu não aguentei. Acabou o jogo, peguei meu filho, né? Eu moro em Novo Hamburgo. Botei o guri no carro, a gente ficou dando volta ali no centro, buzinando, né? Gritando, né? É Adriano Gabiru. Aí a gente foi pra Guete, o ponto de encontro dos colorados. Tomei uma queimadura, fiquei com o rosto todo vermelho. Quem é que vai lembrar de botar protetor quando o Inter ganha o Mundial às 8 horas da manhã? Eu não aguentava mais os gremistas. Vamos tomar 5, vamos tomar 6. Aí sumiu tudo. Que maravilha, essa rua aqui ficou uma maravilha. O clube não é teu, o estádio não é teu, nada é teu. E tudo tu quer e tudo tu considera teu ao mesmo tempo. Essa coisa aí que o cara não sabe nem explicar, né? Acorda num dia de mau humor porque o Inter perdeu, tu tá bem no colégio, tá bem, não sei, tudo, tá amando e tu acorda de mau humor porque o Inter perdeu. E aí quando tu vem pro estádio, tu encontra 30 mil, 40 mil, 50 mil torcendo ao mesmo tempo, tu abraça o cara do lado que tu nunca viu, tu bebe do copo do cara que tu nunca viu, tu cuida do filho do cara que vai ter que ir no banheiro. E no outro dia tu tá lá, tu tá desempregado e não tem nada na vida, mas o Inter ganhou, pô, beleza, tô alegre. Tá lá com a camisetinha vermelha na rua e tá de cabeça erguida. Se isso realmente tem cura, eu não quero que me digam que tem cura. Eu quero morrer com essa doença, né? Não vejo a hora de repetir, né, de voltar pro Japão. Eu quero ser campeão brasileiro agora, para toda essa gurizada que não teve esse gosto, ter esse gosto de ser campeão do Brasil. Ir pro Japão numa final do mundo, ver meu time ser campeão lá. Bicampeão, tricampeão. Mais um título Libertadores, mais um título campeão do mundo, mais da Recopa, mais Tríplice Coroa, mais Sul-Americano e mais títulos. Eu acho que a maneira de ser mais é ser de novo, né? Ser outra vez. O Inter ganhou tudo. Eles ainda não ganharam tudo. Pois é. Eu queria ser criança agora, no colégio, que seria bem mais interessante que na minha época. Assim. Para todo mundo da minha geração, na época do colégio, o time da modinha era o nosso rival, né? Era o Grêmio. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu viva exaltar. Leva as placas distantes, feitos a bilhar. E o Colorado? Colorado, colorado, nada vai nos separar. Somos todos seguidores, para sempre eu vou te amar.
nacional e ouvir voz altar. Levas a placas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Corre os anos, surge o amanhã, radioso de luz. Guarani, segue tua senda de vitórias, Colorado das glórias, orgulho do Brasil. É teu passado alvirrubro, motivo de festa em nossos corações. O teu presente de estudo, trazendo à torcida alegres emoções. Colorado de asa e celeiro, teus astros cintilam num céu sempre azul. Vibra o Brasil inteiro.